Não sei como você tem encarado as questões financeiras, principalmente nesse tempo onde existe uma certa escassez de recursos e uma escassez de oportunidade no que diz respeito ao aumento desses recursos por conta dessa pandemia que o mundo tem atravessado. Existe uma redução do número de oportunidades de emprego, existe uma redução até salarial por conta das necessidades, hoje até de empresas, para se manterem saudáveis, diminuir o salário dos seus funcionários para que elas possam permanecer. Então existe uma gama de circunstâncias acontecendo ao nosso redor, que nos leva a perceber como o dinheiro é necessário no nosso cotidiano, e como de alguma forma nós precisamos criar um caminho para que ele seja aumentado, no que diz respeito ao seu volume, e a partir daí a gente tenha uma certa segurança. Então a gente cria meios e formas, trabalhamos mais, buscamos o mercado informal para a gente poder trabalhar sem que haja um registro e que nos impeça talvez de continuar no trabalho. Todos estão buscando de alguma forma aumentar suas rendas e conseguir passar por esse período de uma maneira mais segura. E existe um contexto que a gente pode aplicar também a esse aumento de ganho ou esse aumento de renda, que é a tão famosa lei da semeadura. Dentro do ambiente religioso, especificamente do ambiente cristão, a gente nota que falar da lei da semeadura é apresentar um cenário propício para que todo o dinheiro que a gente venha a investir na igreja ou dentro do cenário religioso se torne um ativo futuro. O que eu quero dizer com isso? Uma forma de ganhar mais amanhã. Então o que eu faço? Eu me aproprio de todas as promessas bíblicas que envolvem dinheiro, associo isso ao que a Bíblia trata de lei da semeadura e descubro uma fórmula mágica para me tornar rico, ou pelo menos muito bem sucedido financeiramente, apenas depositando valores em um gasofilácio ou fazendo isso de outra forma, através de depósito, passando na maquininha ou outro meio. Isso vai fazer com que Deus se veja obrigado a agir em meu favor, fazendo com que todo o dinheiro que eu possuo seja duplicado, triplicado, ou quantas vezes necessárias forem, aumentado, até que eu tenha dentro do meu cenário ideal todo o dinheiro que eu preciso para ter uma vida segura, tranquila e cheia de privilégios e regalias. Esse conceito que eu estou com o mesmo problema do outro dia que eu preguei, não posso vir para cá, tem alguma força muito louca, eu chego aqui, me sinto no Star Wars. Quer ver? Parou. Não está dando olha lá, apesar que eu acho que eu fiz com a boca. Sei lá, eu gosto de andar, eu vim para cá, aí não tá, deixa eu ver se vai fazer barulho. Eu acho que agora tá bom. Como eu não posso descer, melhor não, eu tento ficar o mais próximo possível. Acho que agora tá bom. Voltando. Entendendo então que será que não é você que meteu um rezão aí que fez um on, né? Então tá proibido fazer um rezão on. Isso, você dá uma seguradinha. Entendendo que o dinheiro dentro desse cenário cristão se torna um ativo futuro, porque essa percepção sobre a lei da semeadura constrói na nossa mente a ideia de que Deus está intimamente envolvido com tudo aquilo que a gente faz no aspecto financeiro, e Ele tem um interesse particular de nos tornar ricos, pessoas abastadas no que diz respeito a recursos financeiros. Talvez dentro de todas as possibilidades de aumento de ganho, é possível vender a ideia de que se você entregar tudo que você tem e te convencer que financeiramente, dando tudo que você tem, de alguma forma Deus vai tornar você muito melhor financeiramente no futuro do que você está nesse presente, simplesmente porque existe uma lei chamada lei da semeadura. A lei da semeadura, ela está associada às finanças? Sim. Ela tem uma relação direta com questões de investimento financeiro? Sim. Mas qual é o problema do entendimento sobre a lei da semeadura? É que todos os que tratam da lei da semeadura compreendem que o que define o sucesso da lei da semeadura
é o fato de eu dar um volume em dinheiro, que também eu sou compelido a dar mais, porque ali também está escrito, aquele que semeia muito, colhe muito, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Logo, se eu semear muito, eu vou colher muito. Só que a pergunta que fica, e que na verdade deveria ser feita por todos nós é: qual é a colheita? Ou qual é o resultado dessa semeadura, que é descrito na palavra de Deus, como aquilo que vai ser resultado de todo o nosso envolvimento e investimento? Talvez para a maior parte das pessoas a resposta é muito clara: pastor, se eu der dinheiro, o que Deus vai fazer é me dar dinheiro, porque quem planta uma semente de abacate não vai colher um pé de maracujá, como se maracujá desse em pé, não dá em pé, mas vamos supor que sim. Ou qualquer outro tipo de semente vai resultar num outro produto. Se eu coloco abacate, é abacate, maracujá é maracujá, uva é uva, enfim. Só que esse é o problema. Primeiro porque dentro dos conceitos espirituais, ou dentro da perspectiva bíblica, principalmente daquilo que Deus afirma, seja pelas palavras do próprio Deus, de Cristo ou dos apóstolos, aí você vê o Pai falando, o Filho falando e o Espírito falando, a ideia de fruto ou resultado, ele na verdade permeia o interesse de Deus e não exatamente o investimento do indivíduo. Até porque a gente não pode caracterizar de forma muito clara qual vai ser o resultado dos nossos investimentos. O que a Bíblia diz é que tudo que a gente fizer vai produzir um resultado proporcional à ação que tivemos. Logo, de Deus não se zomba, tudo que o homem semeia, ele colhe. Ou seja, toda ação que investirmos em qualquer segmento vai produzir uma resposta proporcional, ora maior, do que aquela que a gente depositou. Só que isso não quer dizer que se eu der muito dinheiro, eu vou colher mais dinheiro. E por que não, pastor? Porque Deus, ele não julga o que as nossas mãos fazem. O que Deus julga? O que nós temos dentro de nós, o que nesse caso a gente pode chamar de motivação. Deus, ele não julga o exterior, mas ele julga o interior. Palavras de Deus a Samuel, quando ele questiona o próprio Deus sobre a unção de Davi. Pô, mas cara, qual que é aí o Davi? Não tem ninguém bom aqui, só aquele carinha. Deus não vê como o homem vê. Num outro aspecto bíblico, numa outra referência, a Bíblia diz que Deus sonda o interior do homem. Prova maior é que Deus conhece o nosso coração quando nós mesmos não somos capazes de conhecê-lo. Mas uma vez provando que o que Deus faz ao analisar tudo o que fazemos, não é medir a proporção de volume, mas encontrar dentro de nós o que nos levou a fazer o que fizemos. De onde dá para a gente provar isso, pastor, biblicamente? Um lugar muito simples, e todo mundo já ouviu esse texto. Tem uma mulher que é uma viúva pobre, que é comparada a um outro homem com grandes posses, que deposita dinheiro no gasofilácio diante do povo, porque ali eles faziam as contribuições. E Jesus faz um questionamento simples: qual dos dois deu o maior recurso, ou deu mais proporcionalmente? Jesus faz essa pergunta e logo responde: foi a viúva, porque ela deu 2 moedas, em contrapartida aquele homem deu um grande volume. Contudo, esse grande volume não era a totalidade. Pastor, então quer dizer que eu tenho que dar tudo o que eu tenho? Aí que é a grande questão. O que Jesus faz é avaliar a motivação daquele coração e não o volume financeiro. As 2 moedas em questões monetárias era menor em quantidade, se comparada à oferta daquele homem. Contudo, o coração disposto a dar daquela mulher não poderia ser comparado ao coração disposto a dar daquele homem, porque o que ela fez foi se mover como uma adoradora em direção de Deus. O que Cristo fez foi avaliar o seu coração e não aquilo que ela poderia depositar como moeda. Em contrapartida, aquele homem, ele não se moveu em adoração a Deus, porque ele só deu daquilo que ele já tinha demais. Eu tenho muito dinheiro e eu vou dar um pouco lá e está tudo bem. Então a medida nesse momento não foi financeira, foi motivacional. O que me levou a... E a partir daí você faz uma pergunta: se a Bíblia fala sobre lei da semeadura, o que eu devo ponderar sobre isso? O volume que eu entrego ou a motivação que eu possuo para fazer isso? O que eu tenho que considerar sempre será a motivação que eu tenho para fazer algo, e não o volume. E talvez isso te frustre,
porque até hoje você aprendeu que se eu der muito dinheiro na igreja, eu vou ficar rico. Não existe nenhuma prova bíblica que se você der muito dinheiro, vai ficar rico. Se existe alguém que fica rico quando as pessoas dão muito dinheiro, é a igreja, e não um indivíduo. Pô, pastor, mas você está falando contra você mesmo? Eu acho que eu posso ser bem honesto aqui, e eu não estou falando contra mim, até porque o que nos move é o projeto de Deus e o sonho dele. Existem padrões bíblicos, como dízimo, oferta. A Bíblia vai falar disso e a gente vai citar esse texto. O texto bíblico fala para que a gente dê segundo o nosso coração já se pôs proposto, ou aquilo que a gente tem vontade, principalmente porque isso tem que ser intencional e voluntário, a forma do entregar, principalmente a oferta. Você começa a perceber que não há enriquecimento a partir do texto bíblico no que diz respeito a dar ou não. Por quê? Porque nesse aspecto nós vemos que a exigência bíblica, ou o que Deus analisa ao fazermos qualquer uma dessas coisas, é o que está dentro dos nossos corações e não dentro dos nossos bolsos, ou em qualquer outra forma de entrega. Pastor, mas mas por que é importante compreender isso? Primeiro, se você quer realmente ter uma vida de fato levada por Deus e conduzida pela vontade dEle, a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar a sua vontade e se tornar completamente refém dos interesses do Senhor, ponto. Se isso vai envolver as suas finanças, se isso vai envolver a sua vida privada, se isso vai envolver algum recurso que você tenha, ou uma habilidade, um talento, não importa o que seja, para você não pode ser incômodo nenhum entregar tudo que você tem a Deus, não importa o que seja, porque a sua intenção é adorá-lo, e é nesse momento que Deus responde ao que fazemos, cumprindo a lei da semeadura. Começa por aí. Se tudo o que você fizer for sempre baseado no interesse próprio, ou em uma intenção pessoal, por exemplo, darei dinheiro à igreja, porque eu quero ficar rico, a única coisa que você fez foi dar dinheiro, porque riqueza mesmo você não vai alcançar, porque a sua motivação foi egoísta e individualista, o que você quer é ter mais. Se você deu para ter mais, obrigado, espero que você tenha dado muito dinheiro, primeiro porque foi voluntário, não foi obrigatório, vai ajudar a gente a manter os nossos projetos, mas eu tenho uma triste notícia, você não vai ganhar dinheiro nenhum com isso. Não, pastor, eu vou dar 100 milhões de reais, porque daí Deus vai me dar 200 milhões, espero que você pense assim, e só descubra isso depois que você der os 100 milhões, porque daí você vai saber, pô, deu à toa, porque não vai fazer diferença nenhuma. Deus, ele não vai te dar 200 milhões, porque você deu 100 milhões, até porque aquilo que te fez dar 100 milhões é o pior dos sentimentos humanos, que é a ganância. Então, pode ter certeza que Deus não tem relação nenhuma com isso. Então, quando eu ouço sobre a lei da semeadura, na verdade eu começo a pensar e considerar sobre aquilo que tenho dentro de mim e me leva a fazer tudo o que eu faço. Por isso que a Bíblia diz, se você faz o bem a alguém, tenha paciência, esse bem vai voltar como uma semente. Ou melhor dizendo, esse bem como semente vai voltar com o seu fruto, ele vai te trazer um retorno. Só que esse bem, ele pode ser literalmente um ato de bondade, ele pode ser literalmente um investimento financeiro, ele pode ser literalmente o dar uma veste, ele pode ser muito amplo dentro das suas possibilidades, e todas essas ações se enquadram dentro do conceito lei da semeadura. Estão me entendendo? Está sendo claro? Fácil de entender? Fácil de compreender? Amém ou não? Percebendo isso, a gente entra agora naquilo que a gente pode chamar de texto bíblico, e eu gostaria que você abrisse primeiro sua Bíblia em Provérbios capítulo 11, no versículo 18, e depois em Provérbios 22, versículo 8, já vou deixar engatilhados os dois versos aí, para ficar mais fácil para vocês procurarem. Olha o que diz o texto: o ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça, haverá galardão fiel. Troca a versão, por favor, Andressa. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça recebe galardão seguro. Amém? Agora Provérbios, no capítulo 22, no versículo 8. O que semear a perversidade cegará males, ou colherá males, e a vara da sua indignação falhará. Então você vê dois textos que apresentam um conceito da lei da semeadura. O primeiro verso fala sobre o ímpio que semeia, mas o que ele colhe é a pior coisa que ele gostaria. Em contrapartida, o justo que semeia justiça
colherá galardão. Aí quando o texto fala galardão, ele fala sobre uma pedra de honra, uma forma de ser honrado. Isso já mostra, primeiro, que o galardão que o justo recebe é algo que apenas Deus pode dar a ele, e não é resultado ou fruto de nenhum tipo de aspecto natural. É Deus que devolve àquele que semeou, e não exatamente o resultado financeiro ou o produto da semeadura. Não é o quanto eu dou que me torna receptor ou recebedor daquilo que Deus tem. Na verdade, é o que me moveu a fazer. Por isso que o texto fala sobre justo. E ser justo é uma característica que apenas Deus pode atribuir ao homem. Porque ser justo, dentro do conceito bíblico, é produto da justificação, e não apenas um indivíduo de caráter correto. Amém ou não, querido? Justo é produto de uma ação divina, justificação, e não simplesmente alguém correto ou que faz as coisas como ato de justiça, porque a Bíblia fala que a justiça humana é trapo de imundície. Então não há como nós tornarmos a justiça humana padrão aí, porque a justiça humana dentro do aspecto divino não serve para nada. Então, se Deus, o texto de Provérbios, classifica o indivíduo como justo, quer dizer que Deus mudou algo nesse homem para que esse homem fosse justo. Logo, foi Deus que o redimiu, e ao redimi-lo, não necessariamente a gente aplica a ideia de pagamento de pecados. A gente fala mais sobre justificação e mudança interior. É o homem que teve o seu interior alterado, o que produziu atitudes que são alinhadas a essa transformação. Vocês estão me entendendo? Amém? Espero que sim, porque se de alguma forma eu estou te ajudando, tirando esse peso de ficar dando dinheiro aí de forma... Talvez você fez isso em algum lugar, aqui a gente não faz assim, mas... Enfim, eu quero que você entenda como é que funciona da forma correta, para que ninguém te engane mais. E nem que você se engane, eu vou dar dinheiro porque eu quero ficar mais rico. Não faz isso, que talvez você vai empobrecer mais do que você gostaria. Então faz do jeito certo, motivado pela razão correta. Depois você vai se surpreender com o que Deus faz com aqueles que se movem de maneira correta. Porque existe esse detalhe, o movimento espiritual. Quer dizer, eu vou te dar um spoiler da pregação da semana que vem, se você voltar. Espero que você volte. Hoje é de boa, vou voltar. O pastor falou que dá dinheiro na igreja, o único que fica rico é a igreja. Lógico, se você fizer tudo errado, o único que vai ficar rico é a igreja, porque a gente vai usar esse dinheiro. Não que a gente vai enriquecer para proveito próprio, não é isso que eu disse. Vai ter mais dinheiro para a gente usar aqui na igreja, que é uma comunidade. Tá? Não é a gente vai roubar vocês, não é isso que eu quis dizer, tá? Só para você entender. Se existe, é a nossa comunidade, mas você não vai ficar rico. Mas vou te dar um spoiler aqui. Porque, eu acho que você já sabe disso. Por que o judeu fica rico? De forma geral, né? Não é todos, mas vamos falar num cenário geral. Existe uma verdade. Aí a pessoa vai dizer, pastor, é porque eles dão dízimo e oferta. Concordo, porque Deus tem compromisso de bênção associada ao dízimo e oferta. A gente ainda vai tratar disso, mas não é hoje. Mas tem um outro comportamento. O judeu, ele tem por cultura ter uma economia paralela. O que é uma economia paralela? Pastor, é caixa 2. Não, eles são inteligentes. O que eles têm como economia paralela? Dinheiro para o judeu se move em duas esferas. A esfera geral, que a gente pode chamar de pessoas qualquer um, e a esfera interna. Então, existem dois grupos, o grupo comum e o grupo especial, vamos chamar assim. Quem faz parte do grupo comum? Todos os gentios, ou seja, nós. Quem faz parte do grupo especial? Judeu. Então, como é que eles fazem? O grupo especial é aonde o dinheiro deles gira, ou seja, é aonde eles compram coisas. E aonde que o judeu compra coisa? Apenas de judeu. Ou seja, o dinheiro deles gira entre eles, o que por lógica nunca permitirá que nenhum deles fique pobre, porque sempre o dinheiro está girando em torno deles. O dinheiro deles não sai desse grupo para o grupo de fora. O dinheiro do judeu só roda ali dentro. Eles compram entre eles,
sempre entre eles. Assim, eles mantêm uma economia paralela. E depois, eles vendem para esse pessoal que faz parte do grupo geral. Ou seja, ele pega dinheiro desse povão e traz para dentro da sua economia interna. Ele pega dinheiro do povão e traz para essa economia interna. Assim ele consegue fazer uma economia paralela e, ao invés deles empobrecerem, eles enriquecem, porque começa a girar mais dinheiro dentro do grupo deles. E lá fora ele vem trazendo dinheiro para dentro desse grupo, desse núcleo menor. Logo, nunca falta dinheiro. Não é um raciocínio lógico? Toda a comunidade deveria pensar dessa forma. Alguns países, dentro do seu modelo econômico, eles fazem isso. Normalmente são nacionalistas, eles têm um pensamento de investimento na sua economia e principalmente de consumo de produtos internos. Importa-se pouco produto e consome-se muito produto interno. Vou te dar um exemplo para te ajudar. Se você for assistir programa de carro, eu gosto. Você sempre vai ver programa americano sobre reforma e manutenção de carro. Eles quase nunca falam de carros importados. Japonês, alemão, eles sempre falam de carros americanos. E culturalmente o que eles fazem? Compram carros americanos, de forma geral. Lógico que tem quem compre, mas você vê isso muito forte. Logo, eles fazem o quê? Investem na economia interna, o dinheiro gira ali e gira pouco fora. Assim o país consegue se manter rico. É um pensamento simples. Não é tão simples na aplicação, mas é um raciocínio simples, que faz com que o dinheiro fique sempre dentro de um grupo. O problema é que dentro desse grupo tem gente que fica com mais dinheiro que os outros. Aí é a disparidade econômica dentro do grupo de indivíduos. Mas é uma forma de você manter o dinheiro girando ali dentro, fazendo com que se empobreça menos, mesmo que haja pobres dentro desse grupo. Ok? Agora vamos voltar para a pregação. Quando você percebe que a percepção de Deus é de que a gente tem que ter a disposição de semear dentro de padrões eternos, você começa a notar que a única coisa eterna que existe é aquilo que é produto de Deus, ou espiritual, e nada que o homem produza de forma natural é de fato uma semente eterna. Então tudo que se julga dentro de cada semeadura que fazemos, é o que nos move a semear, amém? É o sentimento que carregamos dentro de nós e que nos direciona a lançar essas sementes. E se isso, não que não esteja certo, mas como isso está correto, você amplia as suas possibilidades, fazendo com que qualquer ação movida pelo Espírito de Deus se torne uma semente no mundo espiritual que vai te trazer uma resposta, ou vai se transformar em algum momento em algo que se tornará uma resposta para você, ou seja, algo que você vai recuperar dentro da trajetória da sua vida, mesmo que isso implique em apenas alcançar esse tesouro na eternidade. E é importante lembrar que as nossas principais riquezas estão aonde? Guardadas em Cristo Jesus, amém? Se você não sabia, então fique sabendo. E se ela é espiritual, logo, o lugar onde nós teremos acesso total a isso, é quando a gente alçar a eternidade, entrar pelos portais celestiais e entrarmos na cidade santa e ali residirmos para sempre. Mas uma prova disso é que o galardão dado por Deus a nós, será nos dado quando entrarmos na vida eterna, e serão pedras que vão ser postas na coroa da vida, que receberemos, amém? Ali receberemos o galardão do próprio Cristo, de tudo aquilo que vivemos na terra, ou seja, de tudo aquilo que nós semeamos, amém ou não? Amém. Então compreender que a natureza da semeadura se inicia nos nossos sentimentos, ou nas nossas motivações, principalmente quebra a ideia de que semeadura e dinheiro são sinônimos. Não são sinônimos. Semeadura é semeadura, e ela pode ser manifesta de diferentes maneiras, e não exclusivamente monetárias. E antes que você pense
Já que não é só de dinheiro, então eu posso fazer o que eu quiser. Na verdade, Deus conhece o seu coração. E antes que você disser que você pode manipular essas verdades, você tem que entender que o que Deus vai julgar é a sua motivação e não a sua ação apenas. E entender que Deus sonda o teu coração te leva a ter uma responsabilidade maior diante de tudo o que você faz, inclusive dentro dos critérios financeiros. Por quê? Porque às vezes Deus te levará a investir financeiramente, e você não vai ter como colheita desse fruto mais dinheiro, mas Deus te permitirá colher desse fruto, porque o que você colocou é dinheiro, mas o que te motivou era eterno, e o que Deus vai te trazer é algo eterno, que seja proporcional ao que você fez. Está entendendo, queridos? Então não estou falando para você não dar dízimo e não dar oferta, o que eu estou dizendo para você é para fazer de forma correta. Não se deixe manipular e nem se seduzir com a ideia gananciosa de ficar rico e milionário. Até que, se eu for falar sobre isso, eu já tratei há 3 cultos de quarta-feira atrás, se eu não me engano, a Bíblia afirma que o sol nasce para todos, bons e... Então a questão de enriquecer não é só sobre ser de Deus, é sobre querer trabalhar, se dedicar e fazer alguma coisa que te permita ter um melhor rendimento. E não simplesmente, eu sou de Deus, dou dízimo, vou ficar rico. Não funciona assim. Abra a tua Bíblia agora em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 6, por favor. É um texto muito conhecido, amém, querido? Estão comigo, amém ou não? Mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifar. Tenho uma pergunta para fazer para você. Você já leu esse texto completo? Você já leu, ou pelo menos a maior parte desse capítulo? Eu não li não, pastor, então vou te ajudar. Vamos começar lá no versículo 1, por favor, a gente vai ler até o 12. Do que o apóstolo Paulo está tratando aqui, especificamente nesse texto? É simplesmente sobre dinheiro? Na verdade não. Olha o que ele trata e por que nós temos que ter entendimento sobre a lei da semeadura. Pois quanto à ministração que se faz a favor dos santos, ele está falando sobre oferta. Não necessito escrever-vos, eu vou dar uma explicação verso a verso. O apóstolo Paulo assim, Coríntios, o seguinte: sobre a ajuda aos crentes em necessidade, eu acredito que eu não tenho que orientar vocês em nada. Versículo 2: porque sei que vocês estão sempre dispostos a fazerem isso. Eu estou lendo de uma outra maneira já para poder explicar ao mesmo tempo. E eu fico muito feliz e lisonjeado, eu fiquei até envaidecido sobre vocês com os macedônios. Ou seja, o apóstolo Paulo falou sobre os coríntios aos macedônios, e como eu plantei a igreja de Corinto, eu fiquei até vaidoso, fiquei feliz, me deu aquele gostinho de pai orgulhoso, dizendo que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Versículo 3: mas enviei estes irmãos, a fim de que neste particular não se torne vão o nosso louvor a vosso respeito. Eu só mandei pessoas na frente para garantir, para que a alegria que eu senti em saber que vocês são rápidos e dispostos a ajudar, não seja vão, não seja apenas uma vaidade paterna precoce. Na verdade vocês vão vacilar, é só para garantir que vocês não vacilem, como vocês nunca vacilaram, para que, como eu dizia, estejais preparados. É mais sobre vocês estarem prontos, por isso que eu enviei emissários na frente para colher essas ofertas. Versículo 4: a fim de, se acaso alguns macedônios forem comigo, é mais para testemunho dos macedônios, e vos acharem desaparecidos ou despreparados, não sejamos envergonhados, para não dizer vocês, nesta confiança,
Porque se for gente da Macedônia comigo, e verem que vocês não estavam prontos a dar oferta, eu não seja envergonhado, vocês não sejam envergonhados, mas para vocês saberem que está indo gente comigo para receber essas ofertas. Versículo 5: portanto, julguei necessário exortar estes irmãos, que fossem adiante ter convosco, e preparassem de antemão a vossa beneficência, já juntasse toda a arrecadação, já há tempos prometido, ou seja, já havia um compromisso, para que a mesma esteja pronta como beneficência, e não como por estor. O que o apóstolo Paulo queria fazer? Ele queria chegar e falar assim: e aí, vocês não vão ofertar não? Os irmãos estão ali para receber, não vai ajudar? O que o apóstolo Paulo fez foi evitar esse cenário, de coagir a pessoa a dar dinheiro, ou o povo de Corinto. O que ele queria é: vai na frente, já deixa tudo claro, porque eles haviam prometido, e quando a gente chegar com os macedônios, a gente já vai entregar a oferta para eles, e ninguém vai se ficar envergonhado, e ninguém vai ser extorquido, ou manipulado para dar dinheiro. Já vão fazer isso pela sua beneficência, pelo seu desejo de, vontade de, anseio, prazer, satisfação, alegria, gozo, virtudes do Espírito, que nós também podemos chamar de adoração. Versículo 6: mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, aquele que semeia em abundância também ceifará. E aí você descobre o que o apóstolo Paulo está falando. Versículo 7: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria, faça isso com prazer. Versículo 8: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Aqui ele já não está falando de dinheiro, ele está falando de prazer, satisfação e alegria, contentamento, felicidade. Seja extremamente feliz no Espírito, por abençoar alguém e ajudar um necessitado, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, ou seja, estejam felizes, porque Deus vai cuidar de vocês, vocês vão ter recursos, e todas as vezes que vocês tiverem recursos, abundeis em toda a boa obra, ou seja, vocês vão ter da parte de Deus a alegria, e o seu trabalho vai te dar recursos, e vocês vão poder prosperar em Deus, e ao prosperar em Deus, vocês sempre poderão ajudar aqueles que precisam. Amém? Ele está falando: pastor, mas e ali a boa obra lá? Quem semeia pouco, colhe pouco. Não adianta você querer dar 1 centavo para o cara ir almoçar, se o prato de comida custa 20 reais. Não adianta você falar: toma 1 centavo, estou te ajudando, você não está ajudando ninguém. Então não há como você colher a solução da necessidade dele dando 1 centavo, você só vai colher a solução da necessidade dele dando os 20 reais necessários para ele comprar uma comida, entenderam? É isso que está falando o versículo. Quando vocês forem intervir, ajudar, seja no culto, nos dízimos, nas ofertas, na vida do teu irmão, faça isso de forma que realmente a sua ajuda seja significativa, dentro das suas realidades, cada um como pode, porque existe uma necessidade, e nós temos que ser adoradores, ou dar em liberalidade, reconhecendo primeiro a necessidade, e não o resultado dessa ação. Vocês estão me entendendo? O que o apóstolo Paulo está falando não é dar para você ter mais, é dê o suficiente para que a sua oferta tenha resultados na vida daquele que foi abençoado. Se eu tenho que abençoar a vida do Márcio, eu não vou falar: vou te ajudar, Deus mandou te ajudar, Márcio, eu vou colocar segundo o propósito do meu coração, toma R$1, nem existe mais nó de R$1, toma R$1 em moeda. Pastor, mas é o que eu coloquei no meu coração. Mas por que você vai dar R$1? Porque eu não quero gastar os 1.000 que eu tenho. Aí que está o problema. Você poderia muito bem ajudar ele que está passando necessidade e fazer uma compra. Se você tem R$1.000 parado lá, não se deu R$1 para ter o quê? Um alívio de consciência. Isso não é semente dos céus, isso é semente da carne. Então Deus não tem nada com isso, porque o irmão vai continuar com fome. Dá para comprar, eu não compro pão de sal, mas dá para comprar pão de sal com R$1? Pão francês? 2 pãezinhos? A pessoa vai comer 2 pãezinhos.
e o resto do mês vai passar fome. Mas você poderia ter intervido na vida do irmão de forma genuína. É disso que o texto fala. Estão me entendendo? Amém ou não? Versículo 9. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para... Entendeu? Justiça, ato daquele que foi justificado, ou melhor dizendo, manifestação da natureza de Deus, através de cada ação que tomamos, e nesse caso diz respeito à contribuição aos necessitados. Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, quem é que deu? Deus. E pão para comer também dará, e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa... Qual é a razão pela qual Deus vai te abençoar, querido? Simplesmente porque você quer ter mais dinheiro? Responde para mim. O que esse texto está falando? As bênçãos que Deus libera sobre nós tem a ver com aquilo que nós manifestamos de Deus por meio das nossas vidas. Tem a ver com as obras de justiça, ou os frutos da vossa justiça, ou seja, Deus ele vai prosperar financeiramente a sua vida, quando você entender a motivação correta e o destino correto do seu aumento financeiro. Deus não prospera para que você tenha um carro mais sofisticado, um carro todo poderoso para você passar e desfilar na rua. Deus não te prospera para você ter as roupas mais caras. Deus não te prospera para você fazer as viagens mais paradisíacas que possam existir no cardápio lá da empresa de turismo. Deus multiplica a nossa sementeira para que nós possamos ser agentes da sua justiça na terra, porque essa deveria ser no mínimo a motivação de cada coração aqui, que entende o chamado do reino e o propósito dos céus. E aí você descobre por que a Bíblia afirma categoricamente que não havia nenhum necessitado entre nós, ou entre os cristãos, porque a percepção da semente é dar pão ao que tem fome, e não tornar obeso aquele que já comeu o seu bocado de pão. Essa deveria ser a nossa visão, porque o nosso coração se move por meio da vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Pastor, é errado enriquecer? Não. O problema da riqueza é quando ela se torna o centro da sua vontade. E como a gente falou do culto anterior, quando você começa a servir ao dinheiro, ao invés de se servir do dinheiro, usando ele para um fim que seja mais elevado, mais puro e mais santo do que aquele que habitualmente nós usamos. Estão me entendendo? Amém, querido? Já contei, mas vou repetir, eu me envolvo financeiramente com as coisas do reino em todos os aspectos, desde que eu trabalho. Então isso é desde os 14 anos de idade, de fato, com registro. Antigamente podia. Então meu primeiro registro de carteira foi aos 14, eu trabalhava, fazia bico, vendia sorvete na rua, basicamente isso, ali no Porto de São Sebastião. Eu passava, tinha uma caixinha de isopor, parecida com a minha mala, eu enchia de picolé e ia vender. Fazia isso ali em São Sebastião, no Porto. Já era cristão e ofertava as coisas que era o que eu podia, era o que eu gerava de renda. Meu pai e minha mãe nunca me deram mesada, não tinha condições de me dar mesada, então eu dava um jeito de levantar uma graninha e trabalhava para que isso fosse possível. Quando eu comecei a ter registro, eu também continuei me comprometendo com as coisas do reino por meio das minhas finanças. Ou seja, eu era comprometido com a minha comunidade, ou seja, dízimo e oferta, normal. Como eu já falei, eu até ficava feliz porque eu fazia o dízimo na época no cheque, o banco Banespa, ele disponibilizava cheque para jovem, porque a minha conta era relacionada à conta da minha mãe, mas eu recebia. Trabalhava no supermercado Peralta, aqui onde é o açaí hoje. Eu dava lá meu dízimo. O que eu também fazia? Desse dinheiro que eu gerava, seja das caixinhas ou do meu próprio salário, porque naquela época ainda era 1 para 1, real e dólar, então eu ganhava bem na época. Eu abençoava as pessoas, ou seja, sempre semeei. Aí eu pergunto, quando é que eu já fiquei desempregado? Nunca fiquei desempregado. Por que você nunca ficou desempregado? Porque Deus é obrigado a te dar dinheiro, porque você dava dízimo? Não.
Porque Deus faz aumentar a sementeira daquele que semeia. Porque Deus sempre soube que a gestão dos meus recursos não era para a satisfação dos meus próprios interesses, ela sempre esteve relacionada às coisas do reino. Parte disso é o meu compromisso como homem, suprir as necessidades dos meus filhos e da minha esposa como marido, mas não apenas isso, também interferir na vida de irmãos que precisam e na minha comunidade local, que seria o investimento dos meus recursos nesse ambiente chamado igreja. E eu entrego meu dízimo e minha oferta, habitualmente, todos os meses, dízimo e oferta. Mas por quê? Porque você quer ficar rico? Nunca quis antes, como cristão menos ainda. É porque eu entendo que o que eu sou como indivíduo, na sua totalidade, deve produzir adoração a Deus, e eu não excluo os meus ganhos dessa equação. Mesmo as minhas conquistas financeiras estão intimamente ligadas ao louvor que eu produzo a Deus. Isso eu faço desde que eu ganhava caixinha e salário de pacoteiro de supermercado, que era o que eu trabalhava no Peralta, depois como professor, hoje como pastor. Os meus ganhos não mudam muito, na verdade eu ganho bem menos do que eu ganhava há 10 anos atrás, é uma ironia. Há 11 anos atrás, quando eu me tornei pastor, eu tinha um rendimento mensal muito maior do que eu tenho hoje, muito maior, de forma bem significativa, mas eu nunca tive problemas em me comprometer financeiramente, e em contrapartida, criando-se uma cultura local, em muitos momentos eu fui abençoado por pessoas dentro da comunidade local, de forma direta na minha vida, simplesmente porque uma cultura se estabeleceu, e uma identidade de reino foi criada, porque o dinheiro se tornou apenas uma forma, um meio, mas nunca um fim nele próprio. Prefiro comer meio ovo do que comer um ovo inteiro e ter o ovo necessitando de uma outra metade. A cultura cristã é essa. Prefiro ter um prédio em condições de suprir as necessidades da comunidade local para os seus trabalhos religiosos, mas que ela, dentro da sua humildade e simplicidade, supra as necessidades, do que construir um palácio faraônico, com ouro, mármore, não sei o que lá, de Carrara, não sei nem se esses negócios, nunca vi, é tipo caviar, né? Só ouvi, nunca vi. E dizer que ali é o lugar feito para adorar a Deus, porque tem ouro, pedras preciosas, mármore, toda a riqueza, quando esse valor poderia ser destinado a fins muito mais santos do que apenas construir um império que envaidece o homem e falar mais da ganância humana do que dos céus. Você começa a perceber que há uma diferença, e aí você começa a notar que as comunidades cristãs que entendem a motivação sobre semear no reino, elas se tornam relevantes na sua cidade, onde elas foram alojadas, porque daquele lugar Deus move as estruturas do mundo espiritual e começa-se a multiplicar braços ativos que manifestam o reino. Você vê que desses lugares surgem projetos, surgem iniciativas, surgem necessidades supridas. O irmão que sai com a cesta básica, ele foi ao culto, eu estou passando por dificuldades, ele vai embora sem nenhuma vergonha, com uma cesta básica na mão, mas um mês depois ele volta com uma cesta básica dizendo: Deus me supriu, agora eu supro a necessidade do próximo. E o processo de semeadura continua, porque o reino continua ativo, se movendo e produzindo o que ele deve produzir. A comunidade local cumprindo seus compromissos financeiros, no que diz respeito ao local de reunião, as necessidades dos irmãos supridas, sonhos ativados, projetos e tantas mais iniciativas. Quando nós mudamos para esse prédio, no momento onde nós não teríamos condições de pagar os custos desse local, e nem fazermos as reformas desse prédio, Deus ele moveu financeiramente na vida de muitos irmãos, que naquele período deram muito em oferta, investiram muito nesse prédio, por conta das reformas, porque o proprietário não fez, quem fez foi a igreja, nós como comunidade local. As necessidades dos irmãos estavam sendo supridas, tudo aconteceu de forma perfeita. Por quê? Lei da semeadura. Ninguém deu dinheiro, o que cada um fez foi oferecer adoração, porque alguns nem tinham dinheiro para dar, o que eles tinham era uma mão forte para quebrar o chão, ou uma mão habilidosa para fazer uns panelão de comida
nos intervalos do trabalho a gente sentava para comer, e Deus fez o quê? Prosperou esses indivíduos em diferentes áreas da vida, porque prosperidade engloba todos os segmentos da existência humana, e ali Deus fez com que a adoração fosse produzida, porque o que moveu não foi o dinheiro e nem a ação por si, mas o coração que adora e que serve ao Senhor. Isso foi semeado. Foi um coração em adoração que semeou, foi o louvor a Deus, a glória para Deus. É o que Deus busca na lei da semeadura e é o que a gente deveria compreender. Estão me entendendo, queridos? Amém ou não? Se vocês querem mesmo que eu fale aqui que vocês têm que dar dinheiro para ficar rico, e eu vou convencer vocês, porque às vezes é fácil, não é difícil, é porque é a ganância. O homem na verdade peca por conta da sua própria ganância. Ninguém peca porque foi enganado. Todos pecam porque foram estimulados dentro daquilo que já desejavam, e era contaminante. Eu podia falar que vocês tinham que dar dinheiro aqui, e vocês iam ficar ricos, vocês iam dar dinheiro. Se eu fizesse um sermão e um argumento bem estruturadinho, vocês iam dar um monte de dinheiro aqui, porque vocês querem ficar ricos. O reino não é assim. O reino se move pela natureza do próprio Deus, e todo o dinheiro investido entre dízimo e oferta na vida dos irmãos, cesta básica, roupa, não importa o que seja, é produto de adoração e não de recurso. O dinheiro é apenas um meio de tornar visível a adoração. Uma roupa que você dá para o teu irmão, uma cesta básica ou qualquer outra coisa, é apenas uma forma de tornar a adoração visível. Exatamente quando a gente canta canções ao Senhor, nós estamos tornando a adoração audível. É só isso. E seja a adoração pela boca, a adoração pelas mãos ou pelas nossas finanças, ambas as formas de manifestação são sementes dos céus. Eu gostaria muito que vocês entendessem isso. Até porque quando vocês forem fazer ofertas financeiras na igreja, ou dízimo na igreja, e ofertas financeiras de qualquer outra natureza na vida do seu irmão, você tivesse clareza que o que você está fazendo é depositar uma semente, e parasse de querer ficar rico. Vamos fazer pela motivação correta, porque às vezes ao abençoar a vida de alguém, você vai assumir o ônus para você mesmo, você vai tirar daquilo que você ia dar para os seus filhos, para dar para o filho dos outros. Não, pastor, Deus não faria isso. Fez. Ele fez com o profeta Elias e a viúva. A comida dela e do filho foi tirada e dada para o profeta, depois Deus foi lá e abençoou, por conta do coração adorador daquela mulher, e não por conta da quantidade de comida que ela deu, porque foi azeite, farinha e água, mais nada. Fez um pão e o profeta comeu. A mulher tirou do seu filho e deu para o profeta, sem a certeza de que Deus abençoaria, e o que Deus fez foi abençoá-la, de forma tão abundante que ela conseguiu sobreviver a todo o período de escassez, através dessa ação, que resultou em glória, louvor e exaltação ao próprio Deus. É isso que você deveria entender. Porque às vezes as nossas adorações vão tirar dos nossos filhos, vão tirar de nós. Às vezes a oferta que eu entrego na igreja, o dízimo, ou a oferta que eu dou para o meu irmão, ou a bênção, sei lá o que eu estiver fazendo, vai tirar da minha casa. Deus não quer isso. Não crie verdades próprias. Deus, Ele vai fazer o que lhe apraz, segundo a sua santa e perfeita vontade, e ela não estará associada aos seus interesses. Mas se Deus fizer isso, Ele vai me dar em dobro. Talvez Ele não dê. Eu quero deixar isso claro para você. Não quero te assustar, não quero te fazer abandonar a ideia de ser mantenedor das coisas do reino. Mas eu quero que você entenda, talvez ao fazer isso, Deus não te dê o dobro, nem o triplo, nem a metade, nem um quarto daquilo que você entregou. Você vai dar R$1 milhão e Deus não vai te dar nenhum milhozinho para você cozinhar na sua casa. E você vai ficar preocupado? Não. Porque se você teve R$1 milhão é porque Deus te deu condições, porque Ele é o que dá a semente ao que semeia, é Ele que te dá condições de fazer o que você está fazendo, seja de forma financeira ou de forma natural, e não você, entendeu? Amém ou não, querido? Não é você que conseguiu produzir muito dinheiro e agora você vai gerir o seu dinheiro do jeito que você quer. Ele é que dá a semente ao que semeia. É Ele que te dá condições de abençoar as pessoas. E se você tem condição de abençoar as pessoas ao reino de Deus, quando eu falo da comunidade local, você vai fazer isso com o coração grato, alegre e feliz, porque a graça de Deus vai ser gerada dentro de você, a alegria incontrolável de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, vai dominar o teu coração, sem ganância, sem vaidade, sem querer ter mais dinheiro ou menos dinheiro, apenas obedecendo a voz daquele que te deu semente. Estão comigo? Amém ou não?
Porque a gente não pode ser uma igreja querendo fazer as coisas, esperando o retorno. E eu sei que não vai dar para explorar as questões nem de boa ação, de auxílio, de apoio, porque às vezes você vai amar pessoas que vão te decepcionar, e você vai dizer: o que adiantou amar essas pessoas, se quando eu precisei que elas me amassem, elas viraram as costas? Você vai dizer: pelo menos eu recebi amor de Deus, que me deu condições de amar aquele que é incapaz de me amar, isso me satisfaz, porque foi Deus que me deu condições de semear amor naquele que talvez nunca amou e nem foi amado. Estão comigo, amém ou não? Então aplauda o Senhor. Amém, querido? Você tinha que ter essa clareza no teu coração, porque esses são padrões do reino, que poucos são citados nos cultos. Por quê? Porque isso não atrai a ganância humana, isso na verdade faz com que os gananciosos nem pisem na igreja. É triste, mas é verdade. Pastor, você acredita na lei da teologia da prosperidade? Não aquela que se vende. Eu acredito na prosperidade bíblica. Nem nessa geração e nem na vindoura e nenhuma se viu um justo mendigar o pão. Isso é Bíblia, não é teologia da prosperidade. Não está falando sobre ficar milionário, ter o carro do ano, porque Deus quer que, porque o jumentinha que Jesus entrou lá, o jumento que Jesus entrou lá em Jerusalém era BMW de agora. Não, era um jumento mesmo, é um bicho. E nem era dele, foi emprestado. Então o que adianta pagar de bonitão com o carro dos outros? Porque Jesus não ganhou o bicho. Ele pegou o bicho e o bicho ficou vagando na história, porque ninguém mais falou dele. Porque não era de Jesus, o dono catou, já entrou lá, beleza, então vou levar embora para minha casa. Ele não perdeu o animal. Cumpriu-se a profecia, lógico, é outro contexto. Mas não era de Jesus. Se você tiver uma BMW aí e quiser deixar eu dirigir, beleza, vou ficar feliz. Nunca dirigi, vou dirigir, mas depois eu vou te devolver, porque foi isso que Jesus fez. Se a ideia é andar de carro bom, então todo mundo empresta de alguém que tem, ou aluga, dirige um dia. Fiz o que está na palavra, eu enriqueci igual Jesus, usei durante um dia, devolvi no outro, porque BMW deve ser caro nessas empresas de locação. É o dia que dá para eu pagar e no outro dia eu devolvo e estou feliz da vida. Se a teologia da prosperidade que enriquece todo mundo é essa, então vamos alugar carro todo mundo, falar que cumpriu a palavra e devolver para o proprietário, que é a empresa. É umas visões, me perdoe, burras, porque nem é bíblico. Ah, pastor, não é bíblico. Porque se for aplicar esse conceito, então vamos catar, porque quem gosta de mulher quer sair com as mulheres, quem gosta de homem quer sair com os homens, quem quer chapar vai chapar. Se Deus quer fazer a gente satisfeito, vamos fazer isso tudo então. Por que com dinheiro não? Com dinheiro não. Deus quer que a gente seja rico, milionário, vai no culto de domingo apenas, não se compromete com as coisas do reino, nem com as coisas dos céus, porque eu tanto amo dinheiro, porque eu não consigo ter tempo para fazer as coisas de Deus, só tenho tempo para ganhar dinheiro. Então você já está com problemas espirituais. Não, mas Deus me chamou para ganhar muito dinheiro. Não, Deus te chamou para ganhar dinheiro, e esse dinheiro se torna bênção na sua vida, na vida de alguém e na sua comunidade de fé, e não o seu senhor, como se você fosse um escravo. Vamos continuar lendo. Versículo 11. Enquanto em tudo enriqueceis para toda o que está escrito? Vou te ajudar. Então, tenham bastante recurso para você poder dar bastante para os outros. É isso que está escrito aqui. Enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade. Se a gente quer falar só de dinheiro, então tenha muito dinheiro para você dar muito dinheiro para os outros. Só que quando fala enriquecer em tudo, na verdade ele amplia, não é só sobre dinheiro, é sobre amor, sobre fidelidade, lealdade, é uma gama de coisas que você pode tornar uma boa ação ou produto da semente, ou melhor, uma semente que vai gerar um produto na vida da pessoa que foi abençoada, amém? Não é só dinheiro, mas se você quiser pensar só em dinheiro, já que só isso que a gente quer saber às vezes, então entenda, se você quiser ter muito dinheiro, é porque você quer dar muito dinheiro também, só ter por ter é inútil. A qual por nós reverte em ações de graças que como produto daquilo que você fez, Deus é glorificado.
versículo 12. Porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a abençoar os necessitados. Na fala do apóstolo Paulo, vai além de suprir a fome deles. Aqueles que tiveram sua fome suprida deram glórias a Deus e louvaram ao Senhor que lhes deu tudo aquilo. Está me entendendo? Estão me entendendo de verdade? Amém, querido? A percepção do texto que fala sobre a lei da semeadura é essa, muito diferente do pensamento comum sobre ganhar muito, ter muito e ficar milionário. Nem está na Bíblia. Gálatas capítulo 6, no versículo 7 até o 9, não, 7 e 9. Eu vou acelerar agora só para a gente encerrar, tentar dar o fechamento, para não me estender demais. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifar. Aí entra a verdadeira teologia da semeadura, ou seja, tudo que você fizer vai produzir algo. E aqui ele está falando do quê? Obras da carne e fruto do... Ou seja, é interior, é aquilo que me move, é a verdadeira motivação. Salmo 82, versículo 2, por favor. Salmo 82, 2. Até quando julgareis injustamente e tereis respeito às pessoas dos ímpios? Agora coloca na Almeida Fiel, por favor. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Até que ponto nós vamos aceitar os padrões que não são de Deus e que corrompem a nossa natureza? Até que ponto vamos aceitar aquilo que não provém de fato do coração do Senhor e revela a vontade dEle? Chegou o momento de nós darmos um basta. Nós questionamos tanto e reclamamos de tantas coisas, mas quando se espera uma manifestação da natureza de Deus em nós, em todos os aspectos, nós percebemos que é uma grande barreira que nos impede, porque nós somos vítimas daquilo que o mundo imprime. E para nós encerrarmos, Tiago capítulo 2, no versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Eu vou encerrar nesse verso. Eu quero que você fique com essa pergunta. Não seria contraditório Deus falar que a riqueza é o que mais importa, quando Ele escolheu os ricos, os pobres deste mundo? E a pobreza não é só financeira, só para você entender, não é pobreza financeira, são os pobres de espírito. Lembra das bem-aventuranças? O que é um pobre de espírito? É alguém que reconhece a necessidade de ser salvo, sabe quem ele é. Deus escolheu as pessoas que sabem que são pecadoras e que não merecem, para que eles pudessem ter fé, ou seja, o que salva é a fé, amém? A graça nos purifica, mas é por meio da fé, e que não vem de vós, é dom de Deus, e o que nos torna herdeiros de um reino futuro. Se você semeia nesse mundo, e você tem feito isso de forma correta, porque todos nós semeamos, eu quero que vocês entendam, que nós temos uma herança guardada no Senhor, uma herança eterna guardada nele. E para encerrar, de fato, eu não quero que vocês se cansem de fazer boas obras, não quero que vocês se cansem de fazer aquilo que a palavra nos pede para que façamos. Eu quero que vocês continuem fazendo, como a própria Bíblia diz, e tenham paciência, porque se você perseverar até o fim, você vai colher de cada semente que você lançou. Ele prometeu isso, e nós vamos colher. Então tenha paciência e persevere até o fim, porque Ele vai te dar, de cada semente lançada, a colheita adequada para tudo que você fez no Senhor, nessa terra. Amém, querido? Isso é a lei da semeadura. Gostaria muito que você tivesse essa clareza,
porque hoje é fácil da gente enganar as pessoas sobre dinheiro, e eu não quero que vocês sejam enganados. Quero que vocês façam isso de forma correta, seja nas suas finanças, seja em qualquer outra ação que você fizer que venha de Deus, que não seja por torpe ganância, mas por verdadeira adoração e manifestação genuína do amor ao Pai. Amém? Fique de pé, por favor, e aplauda o Senhor.